Fala galera concurseira, beleza? Como vocês estão? Essa é a nossa segunda aula de informática básica. Melhor que a primeira e pior que a terceira, porque a gente sempre vai melhorando. E essa aula número 2 a gente vai falar das partes dos computadores, as partes básicas. A gente não vai falar de tudo, mas das principais partes que compõem um computador. Então, pronto? Então, bora, bora, bora! Se você é aquela pessoa que vê um computador e logo fica com medo para descobrir quais são as partes, como que ele funciona, venha com a gente, venha com o Anima Concurso que hoje você vai desvendar todos esses mistérios. Para começar, a gente tem que saber que tem vários tipos de computadores, né? Que existem muitos tipos. Tem o gabinete, que é parte do PC, né? Do personal computer, que ele fica separado do monitor, do teclado, do mouse e de outros componentes. Tem o notebook, que ele é portátil, ele é tudo em um, né? Tem o celular e tem o tablet. Só que assim, e muitos outros tipos, né, de computador. Só que todos eles partem de uma mesma arquitetura, né? Que é essa parte de que a gente vai estudar hoje, que são os componentes básicos de um computador. Então toda a estrutura, ela é a mesma em todos esses tipos diferentes de computadores. Beleza? Então, finalmente, para nossa alegria, vamos ver quais são essas partes básicas do computador. Então, o começo do computador, a base do computador é a placa-mãe, ou motherboard. Sei lá se eu falei certo. Em inglês é motherboard, então. E aí essa placa-mãe, ela é a base do computador. É como se fosse o pão do sanduíche, as fundações quando você vai construir um prédio. E eu sempre falo que ela é como se fosse a coluna vertebral, a espinha dorsal do computador, porque ela é a base que todos os outros componentes são integrados ao computador por meio dela, entenderam? Ah, mas eu nunca vi uma placa-mãe de verdade, eu quero ver uma placa-mãe. Tá bom, então eu vou te mostrar uma placa-mãe. Aqui. Essa aqui é uma foto de uma placa-mãe. Eu peguei uma. Tem vários tipos, tá? Eu peguei essa aqui mais coloridona, achei mais legal. Aí ela tem várias partes que nem conheço tudo também, muita coisa. Mas aqui a gente vai apresentar as principais partes, tá? Só pra gente fazer uma introdução. Então essa parte em vermelho são as entradas PCI, a parte em verde é a entrada RGB. Essas duas entradas, elas cuidam da conexão com placas de rede, placa de vídeo, placa de som, enfim. Tem algumas placas que se conectam nessas entradas, tá? Aí a parte em laranja são o slot de memória. Sempre que fala de slot, eu lembro daquele filme Goonies. Eu vou deixar uma foto aqui do slot só pra gente lembrar. Mas falando sério, a parte dos slots de memória são onde a gente coloca as memórias RAM, os pentes de memória. A gente vai falar um pouco mais sobre elas mais pra frente aqui, tá? Aí tem a parte roxa, que é a entrada IDE, que é quando a gente faz a conexão com o HD, o disco rígido, que também a gente vai falar mais pra frente. Aí essa parte em marrom é o processador, que como a gente já viu na aula passada, ele cuida de toda a parte de operações, a parte de processamento de informação do computador. Aí tem essas monte de coisa em rosa que eu não, assim, não consigo ver direito, porque teria que estar numa outra posição. Mas aí tem vários conectores, aí tem conector de som, e vários outros. USB, provavelmente tem por aí, tá? Então tem vários conectores aí. Beleza? Então essas são as partes mais importantes da placa-mãe. Pessoal, tem uma coisa que eu queria falar mais de placa-mãe. Então, acho que é bom vocês saberem a diferença de placa-mãe on-board e placa-mãe off-board. O que é isso? Qual que é a diferença dessas duas placas-mãe? Então é o seguinte, quando você fala placa-mãe on-board, é porque os recursos estão todos lá na placa-mãe já, tudo inserido lá dentro. E quando você falar de placa-mãe off-board, você tem placa separada para alguma funcionalidade. Por exemplo, quando você fala de vídeo, por exemplo, você pode falar que você
tá com uma placa-mãe off-board porque você colocou uma placa de vídeo separada, à parte lá dentro da placa-mãe. Você conectou na placa-mãe uma placa especialmente para vídeo, beleza? E lembrando que a placa-mãe on-board ela tem, por incrível que parível, baixo custo. Ué, mas como é que é um baixo custo se tem tudo lá? Na verdade é o seguinte, eles colocam lá dentro tudo que um computador precisa, mas vamos dizer assim, o mínimo necessário, né? De baixo custo, baixa qualidade, enfim. E aí, se você quiser incrementar alguma funcionalidade, por exemplo, vídeo, áudio ou rede, por exemplo, você tem que colocar uma placa à parte, né, na placa-mãe off-board. Então, a placa-mãe off-board ela tem um alto custo, mas tem uma alta qualidade para a funcionalidade que você quer colocar uma placa especializada, vamos dizer assim. Tá? Então, a placa-mãe on-board ela tem um baixo desempenho e a placa-mãe off-board tem um alto desempenho porque você especializa a placa ou componente para aquela funcionalidade específica, beleza? Agora, para lembrar, vocês vão lembrar assim que na placa-mãe on-board está tudo dentro, né? Ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, é como se fosse um pato, porque o pato nada, voa, anda, mas tudo de um jeito ruim, entendeu? Ele não faz nada bem. Faz um monte de coisa, mas não faz nada bem. E aí você compara com a placa-mãe off-board, você lembra de um passarinho sempre para fora. Porque assim, ele voa, né? Então ele é meio que especializado em voo. Então ele voa muito bem, bem melhor que o pato. Então você lembrar assim que a placa-mãe on-board faz tudo, mas não faz nada bem. E a placa-mãe off-board é especializada em algumas funcionalidades que você quer especializar. Beleza? Tem aquela piada do passarinho que eu lembrei agora. Que é, não sei se vocês conhecem, que é aquela que fala assim, ah, por que o passarinho não bate nos outros animais? Porque ele tem pena. Próxima parte do computador é o processador, que é basicamente o que a gente falou na aula anterior, que ele faz a parte das operações, ele realiza as instruções que você imputa no computador. E aí ele se conecta na placa-mãe também, como vocês podem ver, tá? Então, fazendo uma analogia, ele seria como se fosse o cérebro do computador aqui, que pensa, que executa, que faz, realiza as instruções, as operações. Agora chegou a vez da memória RAM, que é uma RAM. Brincadeira. Não, ela é esse pentezinho que vocês estão vendo. Ela é um pente de memória. E aí você lá na placa-mãe, quer ver? Vamos te mostrar aqui. Você encaixa ela lá no slot de memória. Você lembra que eu falei do slot? Então você coloca esse pente lá, entendeu? E ela é como se fosse uma parte do cérebro também, porque é lá que ela guarda as informações para você poder executar as operações e as instruções lá no processador. Então o processador vai e busca as informações que estão lá nessa memória, a memória RAM, para poder executar as instruções, beleza? E agora chegou a vez do disco rígido, ou hard disk em inglês. E o pessoal chama muito de HD, né, por causa da abreviatura. Então, é o HD do seu computador, tal. É essa peça, essa caixinha que vocês estão vendo, tá? Aí, hoje em dia, depois de uma outra aula mais específica, a gente pode falar sobre outro disco rígido, vamos dizer assim, que é o SSD, que está chegando agora e ele é uma tecnologia mais rápida que esse HD convencional, certo? Mas aí a gente fala mais pra frente. E aí eu vou mostrar uma foto por dentro de como que é o HD, tá? Você tem os discos e tem o leitor, e ele vai rodando como se fosse um disco de vinil, que você precisa passar essa ponta, não sei como fala, e aí ele vai lendo, entendeu? Como se fosse um disco de vinil, é mais ou menos o mesmo princípio. E aí essa memória, ela é como se fosse o cérebro também do computador, tá? Então ela compõe essa parte de memória, de processamento do computador. Então por isso que eu associo com o cérebro. Minha Nossa Senhora, pera aí, para tudo, para tudo. Mas por que que então o computador tem duas memórias? Você falou que ele tem a memória RAM e o disco rígido também é uma memória? Vamos ver. Vamos, vamos explicar a diferença.
Então vamos fazer aqui uma tabela: memória RAM e disco rígido. A memória RAM, ela é considerada a memória principal ou primária. E o disco rígido é considerado a memória secundária. Por que a memória RAM é considerada principal, primária? Porque é dela que o processador vai usar as informações que estão nela para fazer o processamento. E a memória RAM vai usar as informações que estão no disco rígido para auxiliar no processamento. Então, basicamente assim, a memória que está no disco rígido vai para a memória RAM e a memória RAM o processador vai usar para fazer as instruções, as operações, tá? Então, essa é a diferença. E aí, as características. A memória RAM é uma memória volátil. Por que volátil? Porque ela depende de energia para funcionar, vamos dizer assim. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você desligar o computador, ela vai sumir. Tudo que tem lá dentro vai, vai sumir, entendeu? E aí, se ela é volátil, o disco rígido é vem cá, sobrinho. Não, brincadeira. Volátil, não volátil. Então, o disco rígido é não volátil. Por quê? Porque ele não precisa de energia para armazenar os dados. Então, o computador não precisa estar ligado para ele manter os dados armazenados, certo? Então, quando você desliga o computador e depois liga, as informações que estão no disco rígido, elas permanecem exatamente iguais. E a memória RAM, ela tem um alto custo comparado com o disco rígido. Então, para você armazenar a mesma quantidade de informações, você gasta muito mais dinheiro na memória RAM do que no disco rígido. Por isso que seria, senão seria fácil, né? Deixar o computador mais rápido e tal, era só colocar um monte de memória RAM, mas aí aí que tá o problema, porque ela é muito mais cara, entendeu? Então, não não seria possível financeiramente, vamos dizer assim. E ela armazena pouca quantidade de dados quando comparado com o disco rígido. Aí, outros componentes importantes são os dispositivos de entrada. Basicamente, para quem já assistiu a primeira aula, basicamente é a mesma coisa. Então, são os dispositivos de entrada, o mouse, o teclado, a tela, quando, no caso de tela touch, tá? Então, em comparação com o corpo humano, seria, por exemplo, o olho, né, que você captura imagens externas ao seu corpo e manda para dentro do seu corpo, o ouvido, né, a orelha, que você capta os sons. Então, isso aqui é tranquilo. Agora chegou a vez dos dispositivos de saída, que é a mesma coisa que a gente falou na aula passada, né? Tudo que o computador quer passar de mensagem, alguma informação para a gente. Então, por exemplo, pelo monitor a gente consegue ver o resultado de alguma coisa, né? A tela, o celular, o tablet, a impressora, são todos meios, são dispositivos que o computador utiliza para passar alguma informação para a gente. Então, por exemplo, eu faço analogia com a boca do corpo humano, porque a gente fala, emite o som, então sai coisa de dentro para fora, né? Galera concurseira, então, se vocês têm dificuldade, eu vou tentar ilustrar agora de uma maneira bem simples, tá? Então, vou tentar montar um computador para vocês entenderem onde cada componente se encaixa e tal. Então, tudo começa com a placa-mãe e aí você coloca a memória RAM e o processador e outros componentes também, né? Na placa-mãe. Aí com a placa-mãe já conectada com o processador e os pentes de memória, você liga o HD na placa-mãe por meio de não sei se é uma fita, um cabo, é como se fosse um cabo em formato de fita assim. Mas ele não fica na placa-mãe, tá? Ele fica conectado à placa-mãe por meio de uma fita, um cabo, vamos dizer assim, um fio. E aí você coloca isso dentro do gabinete da CPU, que é essa caixa aqui que está ilustrada, beleza? Agora que você tem o gabinete, aí depois é só você colocar as outras partes, por exemplo, o monitor, o mouse, o teclado, a impressora e está pronto aquele seu computador que você mexe no dia a dia, que você trabalha com ele, você faz trabalho de escola, sei lá. Beleza? Foi mole, mole, tranquilo, melzinho na chupeta. Esse é o nosso partes básicas do computador. Espero que tenham gostado. Agora que comecem
Os exercícios! Graças a Deus é a melhor parte da aula. Só que não. Primeiro exercício de hoje. CESP 2018 do STJ. Bora, bora, bora! Em computadores do tipo PC, Personal Computer, modernos, a RAM, além de possuir elevada capacidade de armazenamento de dados, permite o armazenamento persistente. Isso é, o computador pode ser desligado e ligado várias vezes e os dados permanecerão nessa memória. E aí, galera? Vocês lembram o que eu falei? Eu falei disso na aula. Na verdade, ele falou tudo certo, mas isso não é RAM, isso é disco rígido, HD. Beleza? Então a questão está errada. A RAM, a memória RAM, na verdade ela é o contrário, ela tem baixa capacidade de armazenamento, porque você lembra que ela tem um custo alto, enfim. Permite o armazenamento persistente. Não, ela não permite. A RAM é uma memória volátil, ou seja, precisa que o computador esteja ligado para que a gente consiga recuperar os dados que estão nela. Porque se a gente desligar o computador, já era. Beleza? Então, o que acontece? Às vezes você está lá fazendo sei lá, um trabalho da faculdade, da escola e está lá fazendo, digitando um documento Word, um texto. E aí, vamos supor, você salva uma parte e depois continua fazendo. Aí acabou a luz da sua casa, quem nunca, né? E aí, quando você liga de novo o computador, você volta para aquela parte do documento que você tinha salvo pela última vez. Por quê? Porque aquela parte mais recente que você não salvou, ela só estava na memória RAM. E aí, meu filho, não volátil. Quer dizer, volátil, que ela não persiste. E aí, desligou, já era. Segundo exercício, o SE, que eu não sei o que é, 2018 do Detran. Assinale a opção que lista corretamente alguns dos principais componentes de hardware, que é exatamente o que a gente estudou hoje. Letra A, placa-mãe, beleza. Cooler, eu não expliquei na aula, mas vamos em frente. Memória, sim. E sistema operacional? Não, sistema operacional é software e não hardware. A gente comentou isso na primeira aula. Letra B de bola. Processador, beleza. Placa de vídeo, beleza. Memória, também beleza. Placa-mãe, beleza demais. Tudo a gente falou nessa aula. Letra B de bola é resposta. Na letra C, tem o antivírus, que também é software, então já era, morreu. E na letra D de dado tem de novo sistema operacional, sistema, o próprio nome fala sistema. Não, aqui é só hardware que a gente quer, então também tá furada. E aí, essa parte do cooler é um ventiladorzinho que tem na placa-mãe para resfriar. Porque como quando você demanda o computador, ele faz um processamento muito rápido, né? Então aquele negócio esquenta e aí você precisa resfriar para não estragar, não comprometer o equipamento. Então esse cooler é um ventiladorzinho. Acho que vocês já viram, né? Que fica rodando lá, junta poeira e tudo. É isso aí, beleza? Galera, chegamos ao fim da segunda aula de informática básica. Lembrando que hoje a gente falou só das partes básicas, tá? De uma maneira assim, até alto nível, assim. Espero mais pra frente a gente poder fazer aulas específicas de cada parte do computador e aprofundar mais, beleza? Mas hoje eu tô muito feliz mesmo de ter dado essa aula e compartilhado conhecimento. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.